E aí, Evandro, Tudo bem? tudo bem? Me ouve bem? Eu estou ouvindo bem. E o meu som, como é que tá? Tá bom também. Ah, então tá bom. Vamos esperar tá o pessoal entrando. A Graziele Rodrigues, uma querida colega, já tinha entrado no nosso teste lá à tarde, às Eu, 16 horas. eu tô vendo aqui o Luciano Geraldes também, um amigo meu de longa data. Eric Rocha entrando. A minha esposa entrando agora, da Izzy. Ah, muito bom. É advogada também, sua esposa ou não? Não, minha esposa é atriz. Ah, muito bom. Bom, a hora que você quiser começar, Marco Aurélio, já tem aí Vamos 7 lá? pessoas. Vamos lá, vamos começar Vamos. então, prestigiar o pessoal que está acompanhando a Pontual, gente. né? Pois é. A gente tinha combinado de começar falando sobre os tipos de empresa jornalística, né? Se existe alguma diferença entre elas e a gente debater um Uhum. pouco sobre isso. As mídias, assim, a gente está numa fase agora de mídias não tradicionais, né? Mas eu acho que a gente poderia tratar agora, primeiramente, dessa questão das mídias tradicionais, que são a imprensa escrita, então impressa ou pela internet, o material audiovisual. Então, o material audiovisual vai poder ser divulgado ou por uma empresa radiodifusora ou por uma empresa de TV paga. E a primeira observação que eu teria em relação a isso é que nas emissoras radiodifusoras, todas as emissoras radiodifusoras dependem de uma outorga do poder público. Eles executam o poder público em nome do poder público. Então, por isso, eles têm determinadas regras que não se aplicam na mesma medida para os outros veículos de imprensa. E agora, hoje eu estou trabalhando na CNN, eu estou num canal que é de TV paga, então eu estou vivendo esse ambiente de uma regulação diferente. Eu trabalhei muito tempo, quase toda a minha carreira, até hoje, em emissora de TV aberta, né? Então numa radiodifusora. E na radiodifusora eu estava acostumado a tratar com essas questões de limitações impostas decorrentes da legislação específica. E agora eu estou trabalhando com uma legislação que é diferente, que é a legislação de serviço de TV fechada, né, a lei do SEAC. E as restrições são menores, inclusive para aspectos jornalísticos, cobertura jornalística, do que para uma emissora de radiodifusão. E eu imagino, eu não tenho experiência de trabalhar com imprensa escrita, mas é muito semelhante, eu acho que o que se aplica, as regras diferentes são para a radiodifusão, na minha opinião, né? O restante eles exercem com liberdade o jornalismo, sujeito ao controle jurisdicional, do caso a caso, de matéria que for transmitida, mas eles não estão tão sujeitos diretamente a essas restrições adicionais que a radiodifusão tem. O que você pensa sobre isso? De fato, eu tenho pouca experiência com televisão, né, com radiodifusão, embora tenha trabalhado com a doutora Marina, que acabou de entrar, né, nossa presidente da comissão, a quem agradeço a Daniele também, secretária-geral da comissão. Sim, eu acho que há uma diferença, até justifica a legislação diferenciada, né, para a imprensa escrita, porque para a imprensa escrita basta ter um CNPJ, né, registrar a empresa, a imprensa é pautada nessa história da veiculação de notícias, né? E enquanto que a radiodifusão, pelo constitucional já e infraconstitucional diferente, decorre porque a radiodifusão se utiliza das ondas, né? Do espaço público, portanto, né? E, portanto, depende de concessão. Eu sei que o pessoal de rádio e televisão aberta, eles têm... É uma atividade que a gente não deve abordar hoje, que hoje vai ser pautada, creio eu, né, pelos ouvintes aí, sobre a liberdade de imprensa, mas aquela correria da licitação, de correr para conseguir a concessão ou a renovação da concessão pública,
para a exploração da radiodifusão. Então, esse tratamento diferenciado, eu acho que se justifica exatamente por utilizar das ondas dentro do espaço aéreo, do espaço que deve ser controlado pelo poder público, né? Daí a diferenciação entre a imprensa escrita e a radiodifusão, né? Pois é, porque o que acontece é que o que a lei prevê é como as ondas eletromagnéticas por onde circula o sinal da emissora, eles são de propriedade da União. Então, a União autoriza um particular a explorar esse serviço e difundir a mensagem dele, né? Então, até tem uma questão que tem um limite mínimo de jornalismo que cada concessionária de serviço público de radiodifusão tem que seguir. Se eu não me engano, é 5% no mínimo de jornalismo que tem que constar. Então, como você falou, eu acho que isso justifica sim. E eu acho que o principal que eu consigo, na prática, a principal diferença que eu vejo é na época de cobertura eleitoral, porque a legislação eleitoral, pela minha ótica pelo menos, ela impõe deveres adicionais para uma emissora de radiodifusão, porque justamente por ser um serviço público, ele não pode tomar claramente partido por um lado ou por outro, ele tem que ser. Ninguém, aliás, pode usar do seu poder econômico e tudo mais para desequilibrar uma eleição, mas principalmente uma empresa, um particular que esteja em um serviço público, como é o caso dos radiodifusores. Então, por isso, no aspecto eleitoral, principalmente, eu acho que se aplica essa distinção. No mais, eu não vejo tanta diferença, porque como a gente está falando de jornalismo, então o jornalismo ele não é pautado por interesses do poder público, nem interesse de ninguém. O interesse é levar a notícia da forma mais correta possível, observadas as várias interpretações do mesmo fato, as várias formas de enxergar a mesma situação, mas levar essa notícia para as pessoas. Então, nesse aspecto, não tem nenhum controle público, não deve existir nenhum controle da informação, né? As pessoas têm que ser livres para divulgar a informação, para exercer o seu ofício e, enfim, tem uma série de garantias, inclusive constitucionais, que justamente objetivam garantir esse direito ao jornalista de levar a informação da forma como ele achar mais correta e mais acertada. Perfeito, eu concordo plenamente. Interessante esse caso que você colocou, no aspecto eleitoral, eu falava com você do caso do New York Times, que abertamente não, mas escreveu um editorial dizendo que o jornal apoiava a candidatura do presidente Obama, né? E eu acho que também decorre um pouco, porque na imprensa escrita, o leitor tem uma atuação, uma interpretação, enquanto trazida pela radiodifusão, ela é mais fluida. Imprensa escrita. Talvez por isso também uma maior. Claro que a imprensa escrita também tem que tomar cuidado, não pode noticiar fatos que saiba sem inverdades, né? Claro que a responsabilidade também da imprensa escrita, mas eu acho que a liberdade é maior, um comportamento mais ativo na leitura escrita, né? Sim, sim. Falhou um pouquinho o seu áudio aí, mas deu para entender a mensagem. Eu vi aqui um comentário do nosso colega aqui, do Eric, dizendo que quem é de pré-eleição, eu lembro bem nessa fase na TV aberta, quando o Evandro deveria ser, liberado, no meu modo de entender, que um veículo que não esteja sujeito às regras de radiodifusão, que não seja um radiodifusor, não seja uma emissora aberta, né, que não explore um serviço público, ele tem direito de se posicionar contra ou a favor diretamente, claramente, de um candidato, de um determinado espectro do político, mas a gente sabe também que existem elementos, existem
ferramentas, na verdade, para que o candidato ou o partido possa questionar. Então, aqui no Brasil é bastante amarrado isso, porque a gente sabe que se não pegar pela legislação eleitoral direta da questão da propaganda eleitoral e da cobertura, todas as regras que a Justiça Eleitoral impõe junto com a legislação aplicável, ainda pode ser pego pela questão de abuso de poder econômico. Então, assim, se um veículo de imprensa escrita hoje resolve apoiar abertamente um determinado candidato em detrimento ao outro, existem ferramentas para questionar isso. Eu, sinceramente, acho que esse não é o melhor caminho. Eu acho que a imprensa escrita e qualquer outra imprensa que não esteja exercendo um serviço público tem o direito de se posicionar, como você bem destacou que acontece nos Estados Unidos, e eu acho que uma leitura, na minha opinião, na minha modesta opinião, a melhor leitura da nossa legislação é de que também é permitido no Brasil. Mas a gente também, como advogado, sabe que existe um número grande de ferramentas para obstar isso, como, por exemplo, assim, fazendo um paralelo, a gente sabe que no Brasil também é proibida a censura prévia, mas a gente recebe, quem é da imprensa sabe que recebe toda hora alguma liminar proibindo uma matéria de ir ao ar. Então, tem uma liberdade muito grande, muito aberto para que o juiz possa interpretar, e não tem como ser de forma diferente, mas eu acho que deveria, pelo menos, consolidar a jurisprudência no sentido de que um veículo, como eu falei, né, sendo repetitivo, um veículo que não esteja submetido a essas regras de radiodifusão, pudesse manifestar com mais clareza, mais fortemente, sem o receio de sofrer represálias de natureza civil, de natureza eleitoral, mas aqui no Brasil é um pouco mais complicado do que nos Estados Unidos, né? Lá acho que é mais fácil de se posicionar, acho que eles têm mais liberdade nesse sentido. Perfeito. E nessa sua última fala, você colocou várias informações que são interessantes, né? Sobre essa não censura prévia, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que foi relator o ministro Celso de Mello, né? Que ele fala que, ainda que pelo Poder Judiciário, o controle prévio não cabe no ordenamento jurídico brasileiro, né? Aliás, ele fala que principalmente pelo Judiciário, né? Essa decisão do Celso de Mello é muito importante. Mas é interessante essa questão eleitoral que você coloca, que em época eleitoral, e não agora, né, com todas as tecnologias que a gente dispõe, mas já lá nos anos 90, a gente cobria, a gente advogava para uma empresa de imprensa escrita, e a citação para pedidos de direito de respostas no âmbito eleitoral ocorria com contestação no prazo de 24 horas. Né? Sim. E a citação se dava por fax. Né? Então, hoje as pessoas estão aí assustadas com as novas modalidades de citação, mas nos anos 90, quem não advoga na imprensa não sabe dessas loucuras do eleitoral. Né? Na eleição de 98, se eu não me engano, foi de 98, as citações aos órgãos de imprensa passaram a ser por fax. Né? Então, a gente tinha que ficar de plantão no escritório, todos os órgãos de imprensa tinham que, previamente, registrar no TRE um número de fax, e o fax entrava. E o prazo de 24 horas não era do recebimento do fax no receptor, mas da emissão lá do cartório do Tribunal Regional Eleitoral. Então, era uma loucura em períodos eleitorais, né? Mesmo para a imprensa escrita, com esse problema, né, da citação. Então, essas novidades tecnológicas hoje, no eleitoral, já estavam avançados aí pelo menos há quase 20 anos, né, e essa loucura que porque é uma modalidade que poucas pessoas conhecem, que é o direito de resposta, né, que existe não só no plano eleitoral, mas também no plano de imprensa em geral, em qualquer período. Né, é um instrumento, já que nós estamos falando aqui de advogar para empresas de imprensa, é um instrumento judicial pouco utilizado, o direito de resposta. Né? Já foi mais utilizado no passado, a gente ficou um período sem uma lei, né, que a lei de imprensa que regulamentava o direito de resposta, a gente ficou um período num vácuo aí legislativo. De 2009 até 2015, né? Isso, então
Enfim, isso é muito interessante o que você colocou, questão da tecnologia, do eleitoral, e essa questão da liberdade que se deve ter. Por quê? Porque a imprensa, ela, em que pese algumas críticas que as pessoas colocam em relação a alguns monopólios que existem, notadamente de uma certa emissora de televisão, que tem uma extensão grande de sua rede, a liberdade de imprensa é uma liberdade essencial para uma sociedade plural, não é? Ainda que algumas minorias não se veem representadas pelos órgãos de imprensa, os órgãos de imprensa são fundamentais, né? Sem órgão de imprensa livre não há, digamos assim, uma democracia liberal no sentido moderno, não é? Não, exato. É até uma decisão assim, que eu acho que é essencial para todo mundo que advoga, pretende advogar nessa área de imprensa, e até para quem tem curiosidade mesmo sobre jornalismo, sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, dar uma lida na BPF 130, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou, considerou inconstitucional, não recebida pela Constituição, a lei de imprensa. E a lei de imprensa tinha, assim, na minha opinião, tinha uma série de defeitos, sim, mas ela regulava algumas outras coisas que, com a derrubada total da lei, a gente ficou num vácuo. E aí ficou um período com bastante dificuldade de como implementar as medidas, assim, porque é óbvio que a imprensa tem que ser garantido a liberdade para a imprensa poder atuar, mas tem que também ter o contraponto de garantir ao cidadão de poder se defender de matérias que extrapolem o direito à liberdade de imprensa, né? Sempre a imprensa está sujeita, como qualquer outra área de atividade, ao controle jurisdicional. Então, se exceder o direito que ela tem, extrapolar a liberdade que ela tem e atingir o direito de uma outra pessoa, ela vai ter que responder por isso. E o direito de resposta, eu acho que é uma coisa que é emblemática nesse caso, porque quando caiu a lei de imprensa, a gente ficou de 2009, que foi quando foi julgada a DPF, se não me engano, até 2015, quando foi publicada a lei de direito de resposta nova, ficou aquela questão assim, mas como é que faz para exercer o direito de resposta? É um direito garantido pela Constituição, mas ninguém sabia como exercer esse direito. Então, é uma questão complexa, e o direito de resposta, como você falou, apesar de não ser tão utilizado, ele é uma ferramenta muito poderosa e que deveria ser mais utilizada. As pessoas sempre elas identificam a possibilidade de uma ação indenizatória. Então, converter em dinheiro um prejuízo extrapatrimonial que eles tiveram por conta de uma matéria que supostamente tenha violado os direitos dela. Mas o direito de resposta permite o esclarecimento daquela questão. E ele permite você recompor a verdade sob a sua ótica e trazer para as pessoas que vão ser atingidas por aquela notícia a sua versão dos fatos. Então, é uma ferramenta de recomposição da verdade, quando uma matéria possivelmente não tratou corretamente a informação. E a gente vê que na prática o que acontece é que vem sempre uma ação indenizatória, nem sempre acompanhada do direito de resposta, e muitas vezes quem advoga para emissora, para veículo de comunicação em geral, sabe que na prática o direito de resposta acaba convertendo em uma moeda de troca para aumentar a indenização. Então, às vezes, a pessoa consegue um direito de resposta, só que já passou tanto tempo que ela acha que não faz mais sentido dar a resposta, e isso pensando também um pouco com a cabeça da legislação antiga, né? Agora, com a legislação nova, não se aplica tanto. Mas virava moeda de troca porque ele conseguiu o direito de resposta, mas quando ele ia exercer, ele falava, bom, nem tenho tanto interesse de fazer, vamos converter isso em mais X mil reais, e fazia-se um acordo e não tinha direito de resposta e perdia a função de um princípio, de um direito constitucional extremamente relevante. Isso é. Embora haja argumentação de que existem algumas respostas que, dado o tempo passado e o desenvolvimento dos fatos, das circunstâncias, se modificam, né? E aí a gente já está entrando praticamente no tema, né, da nossa conversa, que é advogando para empresas de jornalismo. Eu, particularmente, gosto de duas decisões, né, na defesa, embora também tenha advogado contra órgãos de imprensa, eu gosto de duas decisões, uma do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma apelação em que o Tribunal de Justiça falava, de 94, nessa decisão, de que os órgãos de imprensa privados
não é diário oficial. Então, cada órgão sabe a linguagem adequada para o seu público, né? Então, também é uma questão de mercado, né? Se toda a imprensa privada tiver o tom, a linguagem do diário oficial, então a gente perde a pluralidade, a diversidade e as diferentes visões de mundo, né? Porque não apenas o direito de imprensa é pautado no direito de informar, de buscar informação, mas também de opinar e também de criticar, né? Então, essa decisão, eu gostava muito dessa decisão, mas é já uma decisão tanto antiga, mas eu acho que persiste de alguma forma. E uma outra decisão do STJ, né, da relatora ministra Nancy Andrighi, em que ela falava que para a imprensa basta que ela tenha ido a fontes confiáveis, a fontes fidedignas, né? Porque o órgão de imprensa não é o Ministério Público, então a investigação que o órgão de imprensa faz, ele não é exauriente da verdade, né? E se a imprensa tiver a certeza, não vai publicar nada, não vai informar nada, porque ele não tem o aparato estatal para buscar a verdade última dos fatos que acontecem à nossa volta. Então, eu gosto muito dessas duas decisões, mas, de qualquer forma, em geral, né, a gente já indo para casos práticos, no geral, é um direito, a liberdade de imprensa é um direito constitucional, vindo também da liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento, mas que colide, na prática, com outros direitos, né? Direito do sentimento religioso, isso acontece muito, né? A imprensa interferindo, ou, às vezes, cumulativamente, às vezes ofende a honra e faz um uso indevido de imagem, né? E, enfim, então é uma questão judicial para a gente exercer a defesa bastante complexa e sempre tem que ser muito cautelosa. A gente tem que ser sempre muito cauteloso com a linguagem que a gente utiliza nas defesas, né, nos recursos, enfim. O que você acha dessa dificuldade do embate constitucional que a gente vê no dia a dia da prática? Exercer o jornalismo é conflitar interesses, necessariamente, porque você vai fazer uma denúncia, você sempre está conflitando o interesse de alguém. Então, o jornalismo, principalmente investigativo, ele vai fazer uma denúncia de corrupção, uma denúncia de crime ambiental, uma denúncia de qualquer outra coisa. Então, em muitos aspectos, a própria atividade do jornalista é confrontar interesses. Então, o dia a dia do jornalista é esse. Ele vai fazer uma matéria, que ele vai fazer uma denúncia sobre alguma coisa que ele conseguiu apurar, e aí cabe muito bem a questão da decisão que você citou da ministra Nancy Andrighi. Eu gosto muito dessa decisão, que, aliás, tem uma série de decisões dela em relação a matérias de imprensa que são, eu acho, emblemáticas, mas essa, para mim, é a mais emblemática dela, que ela garante, ela manifesta esse entendimento de que a atividade de imprensa, a atividade do jornalista não é equiparada à atividade jurisdicional. Então, o jornalista não tem a obrigação de ter certeza absoluta sobre aquele fato para poder publicar. E ela até diz nessa decisão que exigir da imprensa que fosse só publicado o que ela tem certeza seria praticamente decretar a morte da imprensa. Então, a imprensa, ela trabalha com as informações, as melhores informações disponíveis naquele momento e avaliando a verossimilhança daquelas informações. Então, conseguindo juntar tudo isso, entendendo pelo interesse público daquela informação, tendo elementos suficientes para acreditar que ela seja verdadeira, a imprensa tem até mais do que o direito, ele tem até o dever de publicar essa informação, de trazer essa informação a público. Mas ela está sempre conflitando interesses e por isso que sempre existe esse risco de que alguém se sinta ofendido e tente uma reparação, tente inclusive até uma proibição da matéria. É o dia a dia da imprensa, de uma imprensa atuante estar sujeita a isso e não tem como fugir. Eu estava vendo aqui, tem umas perguntas para a gente. Eu vi aqui que o Luciano Geraldes, meu amigo, perguntou se a liberdade de expressão é absoluta. Não é absoluta. Né? Não é absoluta, a liberdade de expressão, qualquer direito
constitucional ele está limitado por outros direitos constitucionais. Então, o que acontece muito na nossa área, e é a grande dificuldade do advogado, não só da nossa área, mas de qualquer área, é de equilibrar isso. Então, os juízes eles têm uma tarefa complicada que é sopesar o interesse, por exemplo, o interesse público em uma matéria e a liberdade de expressão da imprensa e o direito à imagem, o direito à intimidade, o direito à dignidade da pessoa humana que foi confrontado com a matéria. Então, nas ações que discutem essas questões de imprensa, isso é comum, é o dia a dia. Então, todas as ações praticamente estão sopesando esses interesses. Então, não é absoluto, mas é um direito bastante importante, relevante para a sociedade, é bastante defendido pelas instâncias máximas da nossa justiça, STF, STJ, os tribunais de justiça todos reconhecem essa importância, mas é um direito que tem que ser exercido com bastante cautela, porque a gente sabe que uma matéria injusta pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Tem N casos emblemáticos aí de que a imprensa pegou muito pesado com uma pessoa, com uma empresa, e depois verificou-se que não era bem aquilo, e aí depois não consegue reparar, nem com dinheiro nenhum consegue reparar. Então, por isso, é uma arma muito poderosa, por isso que tem que ser usado com bastante cautela. O que você acha, Evandro? Eu acho, sim, a mesma posição que a sua, lembrando, né, que tem um outro princípio que rege essa área, que é que as pessoas públicas, os homens públicos, têm uma esfera de proteção um pouco menor, né? Então, os gestores da coisa pública, os políticos em geral, deputados, prefeitos, governadores, presidente, como eles lidam com a coisa pública, então eles têm uma esfera de proteção um pouco diminuída, eles estão automaticamente mais sujeitos às críticas, né? E essas críticas elas podem ser ácidas, podem ser contundentes, né? Essas críticas podem ser, às vezes, vorazes, né? E eu acho que o cidadão comum tem uma esfera de proteção um pouco maior, né? Uma terceira situação é a situação dos artistas, por exemplo, que eles também constroem uma carreira pautada na vida pública, também exploram os meios de comunicação para alavancarem suas carreiras, mas tem esferas, tem questões da vida eminentemente privada que não cabe, né? Agora, também é importante dizer que nós temos vários modelos de liberdade de imprensa no mundo. Vários não, mas pelo menos algumas diferenças de nuances. Por exemplo, na França, o pessoal cita sempre os Estados Unidos, porque a liberdade de imprensa lá está no parágrafo 1º, né? Na primeira emenda, desculpa, e para o direito americano é tido como, no embate de valores, como um interesse coletivo, público, um direito preferencial, né? Mas a gente não segue esse modelo americano. Na França, a gente também tem onde nasceram os direitos da personalidade, direito à honra, à imagem, uma proteção muito grande do indivíduo, né? E um exemplo, por exemplo, o primeiro-ministro francês, François Mitterrand, ele tinha um filho fora do casamento, né? E isso a imprensa nunca tinha dado, tinha dado essa notícia, porque a própria imprensa francesa entendia que era um aspecto da vida particular do primeiro-ministro François Mitterrand, que não tinha interesse público naquele assunto, não interferia no homem público, né? Até o passado, na juventude, ele teve um passado de namoro com um pensamento mais nazista, que não era tão explorado pela imprensa, né? Quando ele faleceu, o filho, fora do casamento, esteve no velório, então foi noticiado e tudo mais. Mas durante a vida e principalmente durante a gestão do primeiro-ministro François Mitterrand, a imprensa não explorava aquilo, né? Então a gente tem essas pequenas nuances, né? Mas de fato essa questão mesmo, nenhum direito é absoluto, acho que nem direito à vida, já tem algumas decisões também colocando que não há nenhum direito absoluto, né? E o órgão de imprensa tem essa grande responsabilidade, né?
E, enfim, a gente entra em vários caminhos aí, direito ao esquecimento, enfim, tem uma série de coisas aí que se desdobram a partir desse embate, né, doutor Marco? Até sobre isso que você falou agora, Evandro, um posicionamento muito comum da justiça é que é diferente o interesse público do interesse do público, né? Porque, principalmente quando a gente está tratando de cobertura jornalística aí principalmente jornalismo de celebridades, às vezes os jornalistas acabam, particularmente, eu já defendi jornalistas de celebridade, eu considero como uma área do jornalismo respeitável como qualquer outra, mas ela lida com uma questão mais sensível, porque normalmente as notícias não são aquele interesse público clássico, que a gente está falando de um gestor público, a gente está falando da coisa pública. Não, a gente está falando de uma pessoa que tem, reconhecidamente pela jurisprudência, a proteção à intimidade, à privacidade um pouco menor do que uma pessoa anônima, justamente porque ela se vale da publicidade da imagem dela para alavancar os negócios dela, alavancar a imagem e, enfim, fazer a carreira dela. Mas isso não quer dizer que a pessoa perdeu completamente o direito à privacidade dela. Mas quando você coloca essa informação que você trouxe, eu acho assim, muito legal para o debate, muito interessante, da forma como a imprensa, em locais diferentes, acaba tratando essa questão da intimidade e do que é interesse público trazer a público por uma matéria jornalística, como você está falando aí do ex-presidente da França, o François Mitterrand. E se você for pensar, tem argumento para os dois lados. Se a imprensa quisesse dar essa notícia, ela pode dizer que é interesse público, porque ele é uma pessoa pública, principalmente o passado dele, com ideias controversas e tudo mais. Mas, por outro lado, também tem o lado da defesa de dizer, poxa, o que interessa saber se o camarada tem um filho fora do casamento, ou o passado dele, as ideias dele, sendo que não é o que ele prega hoje, o que ele faz hoje. Então, aí é que é a beleza da discussão. Sempre tem argumento para os dois lados, né? Exceto em casos muito específicos, mas quando a imprensa faz o seu papel com moderação, sempre vai ter argumento para os dois lados, né? Então é muitíssimo interessante essa discussão e eu achei muitíssimo interessante também o caso que você trouxe. Estou vendo aqui que tem a Tassiferd perguntando assim, mesmo quando a empresa informa que os debatedores dos seus quadros não refletem o posicionamento da emissora, até que ponto ela está eximida de responsabilidades? Essa é uma questão também controversa, porque você pode trazer um colunista, um debatedor, alguém que vai manifestar a opinião dele, mas como ele está veiculando, você está amplificando essa posição dele, não é garantia de eximir a empresa, o órgão de imprensa, de responsabilidade. Então, pela experiência que eu tenho, isso diminui, é um argumento forte para você apresentar numa defesa, mas não exime o veículo de responsabilidade porque você está dando voz para aquela pessoa e você está amplificando a posição dela. Você tem experiência em algum caso assim semelhante, Evandro? Tenho sim, eu também concordo com você, né? Eu acho que... E aí vem a força de alguns órgãos de imprensa, né? Para a editora, para a revista que eu advogo, eles bancam a posição do jornalista, né? Eles até entendem que seria uma autocensura, né? Mas, em geral, os colunistas eles têm uma linguagem adequada, às vezes ácida, mas o colunista ele dificilmente incorre em ofensas mais graves ou sem, não diria sem fundamento, mas ofensas gratuitas, né? Às vezes os colunistas eles são ácidos, né, e acabam querendo levar o debate para um debate de ideias bastante ácido ou rigoroso, posicionamento bastante crítico, né? Mas em geral não há uma ofensa barata, assim. Eu não costumo ver dessa forma. Mas a disposição dos veículos de imprensa de bancar os seus jornalistas é muito bacana. Eu acho que isso entra em vários... dois termos agora me passam pela cabeça, Marco Aurélio. Primeiro, é que as pessoas acham, né, que os órgãos de imprensa puxam o saco de favorecem outros, né? Na verdade, o mesmo órgão de imprensa, geralmente, ele recebe ações, ele é processado para
por políticos, por exemplo, de todo o espectro ideológico, né? Então, a revista que eu advogo, que eu advoguei bastante há alguns anos atrás, tinha desde políticos digamos assim, quase muito próximo da extrema-direita, a políticos da esquerda processando a revista, né? Então, o jornalista, é difícil de um órgão de imprensa controlar o seu jornalista, né? Sim. Então, isso é o jornalista ele não gosta muito dessa censura interna, né? Então, primeiro, esse ponto do amplo espectro ideológico que é atingido pelos órgãos de imprensa sérios, consolidados, né? E o segundo ponto, que a gente volta a um debate que a gente teve no âmbito da comissão, que a gente começou lá atrás pensando, né, o que é a imprensa? Né? Vamos ir para o princípio, o que é a imprensa? E a presidente da comissão, a doutora Marina Draib, que nos assiste, ela disse, olha, para mim a imprensa, entre outras coisas, é o órgão que tem lá na revista o caso do expediente, né, que é ali um retângulo onde está colocado o jornalista responsável, a inscrição, o CNPJ, endereço, né, os seus colunistas, e que tem o CNPJ. Por quê? Porque no eventual abuso, né, a pessoa ofendida ou atingida pela notícia tem contra quem acionar, tem a pessoa para figurar num polo passivo de uma demanda judicial. E aí a gente entra nessa questão, aí um youtuber, né, um blogueiro, será que ele também é imprensa? Né? Porque às vezes eu, por exemplo, pessoa física, monto um blog, saio atacando todo mundo, fecho o blog e sumo no mundo. Quer dizer, como que eu já fiz o estrago, como que eu vou responder a isso? Né? Então, esse é um tema também de difícil colocação. Né? Mas respondendo a colega, sim. Em síntese, sim, o órgão de imprensa responde, né, na prática, deve responder se dar voz a essa eventual ofensa praticada pelo seu colunista, né? Geralmente as pessoas, quando entram com uma ação contra um órgão de imprensa, entra contra o jornalista, contra o colunista, mas também contra o órgão de imprensa, que é a garantia de que vai conseguir executar uma eventual condenação por danos morais, né, por exemplo. Sim. Sabe uma coisa que eu estava pensando agora, que eu acho interessante também conversar, sobre o papel do advogado na avaliação prévia do potencial de risco daquela notícia. Então, nem todo veículo, a gente sabe que nem cada veículo atua de um jeito, mas alguns veículos usam os advogados, o corpo jurídico deles, para poder auxiliá-los a falar, essa matéria tem algum problema jurídico, você enxerga algum problema jurídico, isso aqui vai trazer que tipo de complicação? E porque o jornalista está muito focado ali em dar a notícia, em trazer a notícia da forma mais correta possível, mas nem sempre ele tem uma noção exata da dimensão jurídica, do reflexo jurídico disso. Então, tem um caso que eu acho assim, foi o mais emblemático assim, da minha carreira até hoje, que foi o seguinte, a empresa na qual eu trabalhei antes de TV aberta, antes de estar aqui na CNN, usava bastante o jurídico para consultar previamente antes da veiculação de uma matéria. E teve um caso de um repórter renomado que viajou, foi para a Bolívia acompanhar, fazer uma matéria super interessante sobre tráfico de drogas. Ele ficou infiltrado junto com traficantes, o pessoal acompanhou a produção de droga, conseguiu um material muito rico. E aí, na ocasião, ele voltou, ficou mais de um mês, eu não lembro quanto tempo. Quando ele voltou, ele editou a matéria, tudo, chegou, parou no vice-presidente de jornalismo. E aí ele me chamou na sala dele para conversar, mostrou a matéria, falou, e aí? Eu falei, não dá para ir ao ar. Porque a matéria ensinava a produzir droga, não era o objetivo da matéria, por óbvio, mas a matéria acabava que mostrava como conseguir acesso a determinados tipos de droga, como produzir determinados tipos de droga. E eu falei para ele, eu dei até de exemplo, eu falei assim, por exemplo, eu não sabia como fazia
haxixe. Agora eu já sei porque eu aprendi com a matéria que vocês querem veicular. Imagina como o Ministério Público vai receber uma matéria dessa. E eu tive que vetar a matéria. E o cara colocou a vida dele em risco, o jornalista colocou a vida dele em risco para produzir essa matéria. Se ele tivesse consultado antes os advogados, a gente ia falar para ele, olha, nem adianta fazer isso, porque não dá para ir ao ar. Você tem conseguindo, assim, tomando esses cuidados, é um material que você consegue produzir. Então, esse foi o exemplo mais extremo que aconteceu comigo, porque normalmente é fazer um ajuste. Não, ó, tira isso, coloca aquilo, eu sugiro que você não fale isso, você não adjetive, que você não afirme, que você... Se foi uma informação que veio da polícia, você acredita a polícia. Então, assim, segundo a polícia, o fulano teria feito isso. Segundo o Ministério Público, ele teria feito aquilo. Se você, o jornalista, afirmar que a pessoa está fazendo, ela está chamando para si a responsabilidade para o veículo como consequência. Então, normalmente, pela minha experiência, são ajustes desse tipo. Agora, esse caso que eu falei, que eu estou compartilhando aí com você, foi o caso mais extremo que já aconteceu e que me tocou muito porque era uma matéria que, assim, era muito importante para a pessoa. Ele colocou a vida dele em risco para fazer, só que pela forma como foi feito, sem um auxílio jurídico antes, inviabilizou a exibição daquela matéria. Então, o material ficou perdido. Uhum. E às vezes não dá nem para amenizar, né? Pois é. O todo, né? Eu tive um caso em que como eu sou advogado externo, terceirizado, eu nunca participei desse tipo de controle interno, né? Não diria nem controle, de uma assessoria. Mas eu tive um caso em que 3 agentes da polícia, eles se envolveram numa situação, eram policiais federais, se envolveram numa operação fora do Brasil, mas na região fronteiriça, e aí a revista publicou lá a matéria, tinha o seguinte título: Os 3 Patetas, né? 3 delegados que, enfim, cometeram algumas irregularidades administrativas, passaram por cima de alguns procedimentos processuais e tudo mais, para uma operação. E eu defendi dizendo, olha, é um pouco de humor, né? Está dentro da liberdade de imprensa. Importante lembrar, né, que o humor também é permitido, a paródia também, expressamente, né? Inclusive para efeitos de direito autoral também. Sim, sim. Então, eu parti para essa linha. E aí uma juíza do foro, João Mendes, deu uma decisão que depois foi confirmada e transitada em julgado. Ela disse o seguinte: olha, vamos fazer um exercício quase que matemático aqui. Vamos ver as palavras que são ofensivas, ver a quantidade em que elas foram repetidas e o uso, né? Então ela falou assim: olha, tem um pateta aqui a mais nesse parágrafo, não precisava ter. O parágrafo não perderia a informação se tivesse tirado esse pateta. Se tivesse tirado esse termo, os trapalhões, aqui também não perderia muito, então poderia ser mantido, né? Então esse é o tipo de situação que uma consulta talvez pudesse ter evitado. Uma condenação que foi alta, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, muitos jornalistas também acham que isso seria um controle também inapropriado, né? Eu me lembro quando eu comecei nessa área, contando aí dos casos, né? Numa primeira situação, ainda inocente de tudo, né? Eu batendo papo com um jornalista no fórum, no corredor do fórum antes da audiência, e você vai criando uma certa amizade com o jornalista e tal, onde eu falei assim: pô, Mário, mas todos os órgãos de imprensa deram isso depois, fizeram isso, né? Só que vocês enveredaram primeiro por esse lado e tal. Pô, não dava para esperar um pouquinho os outros órgãos de imprensa, né? Ele falou: não dava para esperar, meu amigo. O jornalismo é furo também. Um material com que a gente trabalha é o furo jornalístico. Então, ainda bem que a gente não esperou, porque a gente ganhou notoriedade com esta matéria. Então, também existe, né, também esse lado de querer dar o furo, de querer estar à frente, né? Então, é um balanço difícil que o jornalista... as pessoas acham aí que os jornalistas são subordinados, são, de certa forma, em muitos sentidos,
mas na sua liberdade, principalmente os investigativos, né? Sim, Eles com são certeza. repórteres com uma grande amplitude e liberdade de trabalho aí que as pessoas não imaginam, né? Sim. Bom, Mas esse tipo de questão assim, tem que existir uma parceria, eu acho, entre o aconselhamento jurídico e o jornalismo. O advogado que trabalha nessa área, ele tem que entender os anseios do jornalista, tem que entender os princípios do jornalismo e tem que agir como parceiro. Então, assim, dar uma orientação para quê? Não com o objetivo de cercear o direito dele de levar a informação, mas de diminuir o risco daquilo, dizer, olha, essa palavra que você está usando é necessário para o contexto do que você quer passar, porque isso certamente vai virar uma ação judicial e isso vai ferir o direito da pessoa. Você precisa, como você está falando dessa história de trapalhão, de não sei o quê, de repente, assim, uma consulta prévia fala, olha, essa linguagem aqui provavelmente vai te causar problema. Então, eu acho que esse tipo de interação entre o jurídico e o jornalismo é muito importante. As empresas que se dispõem a fazer isso, os jornalistas que entendem que o advogado pode atuar como parceiro deles para evitar problema e para ajudá-los a enfrentar essa questão que sempre vai haver resistência. Você tá, como a gente falou no começo, você muitas vezes no jornalismo está conflitando interesses. E a partir do momento que você conflitar, você vai ter uma resistência. E o advogado pode ser um parceiro do jornalista para evitar isso, até porque um jornalista, muitas vezes ele é demandado na pessoa física e ele pode sofrer uma condenação que pode ser pesada. Enfim, a gente sabe que tem jornalistas aí que carregam inúmeros processos por conta de posições mais incisivas, às vezes um pouco mais polêmicas que eles têm, né? Enfim, em várias oportunidades eu tive a chance de auxiliar o jornalismo a evitar problemas, a orientar que a matéria fosse feita de uma forma ou de outra, que continua levando a mensagem que ele pretende, diminuindo o risco jurídico daquilo, porque para a empresa também é um problema. A gente pensando pela empresa, a empresa quer levar a notícia, quer dar liberdade para o jornalismo, mas depois começa a chegar uma série de condenações, pode inviabilizar a atividade da empresa. Principalmente assim, se a gente estiver falando de um veículo, vamos pensar, em um veículo impresso pequeno, que tem faturamento não muito alto. Chega uma condenação grande aí, 100, 200, 300 mil reais, pode quebrar o jornal. Então, assim, o papel do advogado nesse sentido é bastante importante para colocar um pouco de realidade também para o jornalista, porque ele tem aquele anseio de cumprir o papel dele, e o papel social até dele como jornalista, mas ele tem que pensar no impacto que isso vai ter para a empresa também, né? Então, eu acho que é bastante importante essa questão. Acho que os veículos maiores, todos eles, acredito, tenham esse tipo de cuidado, mas alguns com métodos específicos. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando na CNN, que é uma empresa norte-americana, e eles têm uma coisa muito forte em relação a isso. Então, a gente tem aqui um controle bastante sério em relação a isso, de participação do jurídico como parte da análise da notícia, para qualquer caso mais polêmico, mais complexo. Mas cada veículo grande, pela experiência que já tem de ter tomado condenações pesadas, principalmente no passado, você sabe bem disso, eram comuns condenações de 500 mil reais, 1 milhão de reais, condenações que inviabilizavam a atividade de imprensa. Hoje o judiciário está um pouco mais moderado em relação a isso, mas eu acho que os grandes veículos sabem da importância dessa mensuração do risco e reconhecem a importância da participação do apoio jurídico para evitar esse tipo de problema, né? Permitir o exercício responsável da atividade jornalística. Eu acho que é uma interação legal e importante. perfeito. É a colocação que duas colegas fazem, a doutora Marina também, né? Perfeito compliance no jornalismo. É isso aí. Já tinha, antes, o compliance é um conceito se eu não me engano, de 10 anos para cá, né? As leis aí da transparência, a lei do poder econômico, enfim, é tudo de 2013 para cá, né? Mas já existiam as ouvidorias anteriormente, né? Então, tudo isso eu acho que são questões de ajustes, aí dada a importância tanto das condenações em valores muito altos, quanto do papel público que os órgãos de imprensa devem exercer também com muita responsabilidade, né? Dado aquilo que você falou, que podem destruir aí reputações
de algumas pessoas, das pessoas, né? Então, teve uma pergunta, além dessa questão da compliance colocada pela colega, é sobre se teve algum mandato de injunção, se eu não me engano, com a decretação da inconstitucionalidade da lei de imprensa, da relatoria do ministro Aires Brito. Na verdade, a gente ficou alguns anos nesse vazio jurídico. As pessoas pensavam que talvez uma ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada, com direito de resposta nessa tutela antecipada, houve um período de incerteza aí muito grande, né? E eu nem sei se foi por isso que caiu um pouco o uso dos pedidos de resposta nos últimos anos aí, né? Marco Aurélio, a gente está com, se eu não me engano aqui, mais 9 minutos para a gente encerrar. Então, antes, a gente continua depois o papo, mas queria agradecer você por esse privilégio, né, de estar conversando. A doutora Marina Draib, que é a presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo, que é a responsável pela condução da nossa comissão. A Daniele, que entrou com a gente hoje à tarde para fazer um teste, se a gente ia conseguir entrar e fazer essa live. Né? O Dr. Marinilton, meu colega também de trabalho, que está aí nos assistindo, e diversas outras pessoas aí, minha esposa também entrou. Enfim, vamos partir aí uns 7, 8 minutos. Aí a gente falou que eventualmente a gente poderia vir para alguns casos mais polêmicos, alguns casos, enfim, para a gente. Não sei se você gostaria de colocar alguma coisa. Por exemplo, primeiro só agradecer o pessoal que está acompanhando aí, a gente batendo esse papo aqui, muito legal, e o pessoal interagindo, só agradecer o pessoal que está acompanhando a gente. Sobre casos polêmicos, eu acho que tem alguns casos emblemáticos, né? Por exemplo, o mais emblemático até hoje, todo mundo comenta, é o caso da Escola Base, que teve uma cobertura muito pesada da imprensa, depois descobriu-se que não era bem aquilo que estava sendo noticiado, e quando isso se tornou de conhecimento público, não tinha mais como voltar atrás, a vida das pessoas já tinha sido devastada, né? Então, assim, não só a vida patrimonial, mas a rejeição da sociedade que as pessoas sofreram. Então, eu acho que esse é um caso emblemático da importância de como o jornalismo tem que tomar cuidado, porque, como eu falei antes, é uma arma muito potente, assim, uma arma muito perigosa, tem que ser usada com muita cautela e com muita sabedoria, porque o alcance que alguns veículos têm é muito grande, então ele tem o poder de influenciar muita gente, e uma notícia errada ou mal colocada pode acabar com a reputação de uma pessoa, e, enfim, isso é uma coisa muito séria, né? Mas tem uma série de casos aí que a gente pode falar. Eu não sei se você lembra também do caso do promotor, o Thales Ferri Schedel, que ele acabou atirando um rapaz que supostamente mexeu com a namorada, com a noiva dele, e depois o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que ele tinha agido em legítima defesa, e teve um embate jurídico com diversas emissoras aí durante muitos anos para falar qual era o limite da cobertura sobre aquele caso. Então, assim, esse é um caso que não é diferente do caso que eu mencionei primeiro da Escola Base. A Escola Base é um caso que o jornalismo não deve fazer. Já o do Thales era uma questão sobre limite mesmo da cobertura. Se o tribunal entendeu que ele agiu em legítima defesa, será que a imprensa poderia continuar a cobertura e ter uma interpretação diferente do que o tribunal teve? Porque uma coisa é a condenação no âmbito penal. Penalmente ele é responsável pela ação que ele cometeu. Agora, imoralmente, a atitude dele. Será que a imprensa tem o direito de discordar da decisão judicial e manifestar opinião contrária àquela decisão? Isso, na época, foi bastante debatido também. São dois casos aí que eu acho que marcaram a imprensa brasileira, dentre vários outros, né? Mas esses eu acho que são dois casos emblemáticos. O caso da Escola de Base foi realmente um divisor de águas, né? E importante também esclarecer que quase todos os órgãos de imprensa noticiaram, principalmente os televisivos, da televisão aberta, e alguns da imprensa escrita, e todos eles foram condenados, né? E condenações
bastante elevadas, 500 mil reais, 1 milhão. Depois o STJ acaba dando aliás, o STJ sempre é o nossa última instância para minorar um pouco, né? Mas quando, ainda no transcorrer, antes do trânsito em julgado, e, portanto, antes do pagamento das indenizações, a esposa lá da pessoa envolvida ou mencionada na reportagem, ela já tinha falecido, né? Então, o dono da escola base perdeu a esposa, que também trabalhava na escola e tal, antes do recebimento de qualquer indenização. E, enfim, então esse potencial destrutivo da imprensa, né, é muito grande. E aí até surge, né, não vai dar tempo da gente conversar nessa live, mas numa outra ocasião, que aí surge também a questão do direito ao esquecimento, né, que é assim, uma coisa que é importante dizer, que os eventuais danos praticados pela imprensa, elas permanecem durante muito tempo. Antigamente a gente dizia que o jornal que dá a notícia hoje, amanhã está embrulhando peixe. Hoje os jornais têm estão também na internet, né? A televisão também fica com as suas reportagens também na internet, no YouTube. Então são assuntos que vão permanecer durante muito tempo aí ainda, né? Mas tem que contemporizar o direito ao esquecimento também, que não podemos também apagar a história, né? Deixaria os últimos 3 minutos para você aí. Não, eu acho que pode render um debate com nossos colegas de comissão, bastante importante, mas eu acho um assunto complexo, porque tem os dois lados que são tem argumentos muito fortes, né? O direito a não perpetuar a condenação moral pública da pessoa, mas direito à memória do jornalismo de ter feito uma matéria. Então, é um assunto que eu acho que é legal para a gente debater aí, é um assunto bastante atual e relevante. É verdade. Acabando, né? Pelos meus cálculos, tem daí 2 minutos. Mas, enfim, o direito ao esquecimento também tem um outro lado também, né? Uma condenação criminal, a pessoa cumpre a pena por um determinado período e ela volta, né? O direito ao esquecimento também tem isso, a pessoa, sem contar o direito ao esquecimento de fatos que foram notoriamente falsos, digamos assim, mas mesmo aqueles assuntos com veracidade, que retrataram uma realidade fática, ainda assim a matéria, se ficar sendo sempre reavivada, né, pelos instrumentos digitais, a gente tem uma perpetuação aí da penalidade da pessoa, por exemplo. Então, de fato, é um tema aí que demandaria 2 horas aí para a gente debater o direito ao esquecimento, mas é uma sugestão para a comissão aí, os colegas também debaterem. Pessoal, agradecer quem acompanhou a gente, né? Quem teve paciência de acompanhar a nossa conversa aqui, foi muito legal conversar com o Dr. Evandro. E, enfim, vamos marcar outras aí, agradecer a iniciativa do pessoal da comissão. E, enfim, isso aí, quem tiver dúvidas, quiser mandar um direct aí, depois a gente pode esclarecer, se tiver alguém quiser qualquer esclarecimento adicional. Isso, a Daniele pediu para colocar no tal do IGTV aí, que fica aí na página da comissão. Não sei se eu vou saber fazer isso, espero que sim. Se não salva o que a gente conversou aqui, se você conseguir colocar, ele vai salvar para a gente assistir depois. Isso, e pelas páginas da comissão, no Facebook ou no Instagram, vocês podem mandar as perguntas aí, que a gente vai responder com muita satisfação. Legal. Evandro, obrigado aí pela conversa. E todo mundo que acompanhou aí, obrigado também. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Já está contando aqui, 10 segundos. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau.